Devemos iniciar o estudo da matemática pela teoria elementar dos números. Quantas vezes você confunde número, numeral e algarismo? Devemos prestar bastante atenção na hora de trabalhar com esses três elementos, ou seja, daí a nossa base ser uma base decimal, formada exatamente por 10 algarismos. O algarismo 0, que é o único algarismo não significativo. O 1 até o algarismo 9. Na hora de resolvermos os problemas, você tem a quantidade de algarismos. Uma pequena tabela onde facilmente você vai resolver esses problemas. Ou seja, acompanhe. Do número 1 ao número 9, nós temos 9 números. Ou seja, cada número leva apenas um símbolo, leva apenas um algarismo. Como são 9 números, de 1 a 9, eu tenho exatos 9 algarismos. Já de 10 a 99, nós já temos 90 números. Como é que nós chegamos na quantidade de números inteiros? Você subtrai os extremos, 99 menos 10, e acrescenta a unidade. 99 menos 10, 89, mais 1, 90. Então eu tenho 90 números, como cada número leva 2 algarismos, 90 vezes 2 eu tenho 180 algarismos. De 1 a 9 eu tenho 9 algarismos, de 10 a 99 eu tenho 180 algarismos. Continuando, de 100 a 999, nós vamos verificar 900 números. Recapitulando, eu subtraio os extremos, 999 menos 100, mais a unidade. São 900 números. 900 vezes 3, algarismos, eu tenho 2.700 algarismos. Lembrando sempre que essa tabela ela é infinita, como o nosso sistema de numeração. Um exemplo bem prático para a quantidade de algarismos, nós temos essa questão da Universidade Estadual do Ceará. O número de algarismos necessários para numerar as 96 páginas de um livro é igual a, como possíveis respostas, 180, 181, 183 e 185. Acompanhe comigo o raciocínio bem prático, consultando a tabela estudada. Da página 1 à página 99, eu tenho 189 algarismos. 9 da primeira, 180 da segunda, somando 189. O livro tem 96 páginas, ou seja, 189, que é o total, menos 6, as páginas, né? 97, 98 e 99. São 3 páginas, cada uma com 2 algarismos. 189 menos 6, 183 algarismos. A resposta correta da questão seria a letra C de casa. Devemos prestar bastante atenção nos critérios de divisibilidade. Praticamente todos os assuntos de aritmética você precisa trabalhar com múltiplos e divisores. Vamos observar essa tabela que traz os principais números onde você não pode esquecê-los. Quando o número é divisível por 2, basta que o último algarismo, ou seja, o algarismo das unidades, for um número par. Então, todo número par, ele é divisível por 2. Para o número ser divisível por 3, você vai somar os algarismos desse número. Se o resultado da soma for um número divisível por 3,
todo número será. Vamos observar o exemplo 7.434. Eu quero verificar se 7.434 é divisível por 3, sem fazer, obviamente, a divisão. Somando os algarismos, ou seja, 7 mais 4 mais 3 mais 4, o resultado da soma dos algarismos deu 18. 18 eu verifico que é divisível por 3. Logo, 7.434 também será um número divisível por 3. Já para o número ser divisível por 4, para ser divisível por 4, eu lembro que todo número divisível por 4 também será divisível por 2. Porém, 4 é um algarismo maior do que 2. Isso facilita na hora de resolver as questões no que diz respeito à aritmética. O número, para ser divisível por 4, ele precisa ser terminado em 0, 0, ou seja, o algarismo das unidades e o algarismo da dezena iguais a 0, ou quando os dois últimos algarismos formam um número divisível por 4. Os dois últimos algarismos, ou seja, podem ser 0, 0, é divisível por 4, ou os dois últimos algarismos formarão um número divisível por 4. Por exemplo, 1012. 1012 é divisível por 4. Eu tenho certeza porque o algarismo das dezenas e o algarismo das unidades formam o número 12, que é divisível por 4. Logo, 1012 também será um número divisível por 4. Eu tenho a divisibilidade por 5, também muito importante. Todo número terminado, ou seja, o algarismo das unidades, for 0 ou 5. Então, todo número terminado em 0 ou 5 será divisível por 5. Já você pode trabalhar com dois critérios ao mesmo tempo, ou seja, o número divisível por 2, basta que esse número seja par. O número divisível por 3, basta que a soma dos algarismos seja um número divisível por 3. Logo, o número para ser divisível por 6, verificando o 6, ou seja, fatorando o algarismo 6, eu vou encontrar em sua fatoração 2 e 3. Ou seja, o número para ser divisível por 6, ele precisa ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Daí você vai concluir que o número para ser divisível por 15, basta que esse número seja divisível por 3 e por 5 ao mesmo tempo, já que 3 vezes 5 eu tenho 15. Vamos aproveitar o nosso estudo e vamos aplicar em uma questão da Caixa Econômica Federal. Nós temos o menor número que se deve adicionar a 58.315 para se obter um número divisível por 6. Então vejam a importância de você conhecer os critérios de divisibilidade. O número para ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Daí eu vou trabalhar com o número inicial, 58.315. Somando os seus algarismos, você observa que sua soma é igual a 22, ou seja, 58.315 não é divisível nem por 2 e nem por 3. Porém, quando eu pego 58.315 e adiciono 5 unidades ao número inicial, eu terei 58.320, ou seja, um número par e divisível também por 3. Daí, a resposta do nosso exemplo seria a letra C de casa.
devemos destacar uma das propriedades mais importantes da divisão. Comumente, você chama essa propriedade de prova real da divisão, onde, na verdade, esta operação chama-se algoritmo da divisão ou algoritmo de Euclides, onde ele identifica esses elementos da divisão. Ou seja, observe que o número A, ele representa o valor numérico do dividendo. O número B representa o valor numérico do divisor. O número C, o valor numérico do quociente, e o número D, o valor numérico do resto. Segundo Euclides, pelo seu algoritmo, nós teremos dividendo será igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Então, repetindo, dividendo será igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Verifique a importância desse algoritmo, nesse exemplo, uma questão do concurso do Ministério Público. Numa divisão, o divisor é 14, o quociente é 26 e o resto é o maior possível. Resto maior possível. O que você faz para determinar o resto? Você olha para o divisor, ou seja, o divisor é 14. Daí você lembra que, se o divisor é 14, o maior resto possível será o divisor menos a unidade. Ou seja, 14 menos 1, nós teremos como resto o maior possível, 13. A pergunta: o dividendo é igual a... Você observa aqui os elementos. O dividendo nós não conhecemos, o divisor é 14, o quociente 26 e o resto maior possível. Aplicando o algoritmo da divisão, nós teremos o dividendo será igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Resolvendo essa expressão, você vai encontrar como dividendo 377, ou seja, você marcaria a letra D de dado. Além do algoritmo da divisão, nós também precisamos lembrar dos números primos, ou seja, os números primos são números que possuem apenas dois divisores, são números divisíveis por um e por ele mesmo. Aqui você vai encontrar os principais números primos. Nós temos o 2, que seria o menor, e o único número par que é primo, já que todos os outros números pares são números compostos. Então eu tenho o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23, o 29, o 31, o 37, o 41, o 43 e o 47. Todos esses números só são divisíveis por um e por ele mesmo, daí chamados de números primos. Conhecendo os números primos, chegamos em dois elementos muito importantes na hora dos concursos, ou seja, você tem o máximo divisor comum, o MDC, e o mínimo múltiplo comum, o MMC. Como exemplo, nós vamos trabalhar com os algarismos, os numerais 12 e 18. 12 e 18. Você observa um cálculo semelhante. Nós podemos trabalhar dessa forma para a gente ganhar tempo. O MMC já é bastante conhecido, onde você fatora os números simultaneamente, ou seja, 12, 18. Fatorado por 2, 12 por 2, 6, 18 por 2, 9. Continuo por 2, 6 por 2, 3, o 9 não é divisível por 2, eu apenas repito.
Por 3, o próximo número primo. 3 por 3 dá 1, 9 por 3 dá 3. Concluindo o MMC, divido mais uma vez por 3, tenho o resultado final 1 e 1. Multiplicando os números primos, nós vamos encontrar 4 vezes 9, 36, ou seja, o MMC de 12 e 18 seria 36. O mesmo procedimento você observa para o MDC, com uma observação muito importante. O número primo que você escrever do lado, ele precisa dividir simultaneamente todos os números. No caso, o 12 e o 18. Como são números pares, eu começo pelo 2. 12 por 2 dá 6, 18 por 2 dá 9. Você verifica que eu não posso mais colocar o 2 no cálculo do MDC, já que o 6 não é, já que o 9 não é um número par. Então, eu passo para o 3, já que 6 e 9 são divisíveis por 3. 6 dividido por 3 dá 2 e 9 dividido por 3 dá 3. Verifique que eu paro o cálculo do MDC exatamente nesse ponto, onde eu encontro dois números, onde eu não tenho um divisor primo comum, a 2 e 3. Multiplicando os fatores, 2 vezes 3, 6. Ou seja, o MDC de 12 e 18 é igual a 6. Uma das questões que nós podemos trabalhar em cima dos múltiplos e dos divisores foi uma questão da UES, da Universidade Estadual do Ceará. Dois relógios tocam uma música periodicamente. Um deles a cada 60 segundos e o outro a cada 62 segundos. Se ambos tocaram simultaneamente às 10 horas, que horas estarão marcando os relógios quando voltarem a tocar juntos após as 10 horas? Você verifica que eu preciso de um fator de repetição. Então, daqui para frente, não chamem apenas o MMC de mínimo múltiplo comum, e sim, lembre-se que o MMC ele é um fator de periodicidade. Todas as questões onde se referirem à repetição de tempo, você não pensa duas vezes. Basta calcular, observem, o MMC entre o tempo dos dois relógios. O primeiro relógio a cada 60 segundos e o segundo relógio a cada 62 segundos. Repetindo o procedimento do cálculo do MMC de 60 e 62, nós vamos encontrar 1860 segundos, onde 1860 segundos dividido por 60, já que 60 segundos tem 1 minuto, nós vamos encontrar exatos 31 minutos. Então, após as 10 horas, eles voltam a tocar juntos, 10 horas e 31 minutos. Você marcaria a opção A.